Olá a todos! O assunto da aula de revisão dessa semana é movimento circular, e na parte de movimento circular nós vamos estar revendo até a parte de funções horárias do movimento circular variado. Então, para falarmos em movimento circular, é necessário pensarmos que tudo que era linear agora vai fazer parte de uma circunferência. Então, todas as nossas funções do movimento uniforme, todas as nossas funções do movimento variado, que eram escritas de maneira linear, agora passam a ser escritas de maneira angular. Então, nós precisamos definir a partir de agora outras grandezas físicas, que seria o espaço angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Antes de definirmos todas essas grandezas, vamos definir uma que é muito importante para nós no movimento circular uniforme, que é a grandeza de frequência. Então, para nós em física, frequência é toda vez que um evento ele se repete durante um certo intervalo de tempo, algumas vezes. Então, um pêndulo que está oscilando, eu vejo quantas oscilações ele pode dar em um certo intervalo de tempo, e com isso eu meço a frequência dele. Ou ainda, eu posso ter uma situação onde um objeto está girando, e aí eu começo a contar quantos giros esse objeto deu, também durante um certo intervalo de tempo. Eu posso medir a frequência de alunos na escola. Eu vejo, durante um certo intervalo de tempo, quantas vezes eles compareceram ao colégio. Então, nós definimos frequência como sendo o número de vezes que um evento ocorre durante um certo intervalo de tempo. No caso do movimento circular, esse evento é chamado de número de voltas. Então, eu vou contar quantas voltas um objeto dá durante um certo intervalo de tempo para saber que frequência esse objeto tem. Escrevendo de maneira resumida, N sobre ΔT. Unidade da frequência, voltas por segundo, que também pode ser dito como rotações por segundo, que nós chamamos no Sistema Internacional de Hertz, que é o mesmo que segundos elevado a menos 1. Podemos ter outras unidades de medida, que é o RPM, que seria rotações por minuto, ou ainda o RPH, que seria rotações por hora. Outra grandeza física que aparece bastante no movimento circular é a grandeza período. Período nada mais é do que o tempo necessário para o objeto executar uma volta completa. Então, quando esse meu N corresponde a uma volta completa, eu vou chamar esse intervalo de tempo de período. Então, existe uma relação entre período e frequência, e essa relação seria que a frequência é o inverso do período, ou ainda que o período é o inverso da frequência. Como o período é tempo, a unidade de medida dele no sistema internacional é segundos. Agora, vamos definir o que vem a ser um ângulo, né? Que é uma outra grandeza importante para nós em movimento circular. Como é que nós definimos ângulo? Ângulo nada mais é para nós do que a medida do arco da circunferência dividido pelo raio. Então, eu peguei aqui uma abertura qualquer na circunferência, uma chamei de A, outra chamei de B, a outra corresponde a essa abertura externa da própria circunferência, ainda peguei um outro arco maior. Então, se eu pegar uma fita e medir o comprimento desse arco, né, desse pedaço da circunferência, e dividir pelo raio correspondente a esse arco, eu vou achar o que nós chamamos de ângulo. Ângulo, como ele é uma unidade de distância dividida por outra unidade de distância, ele não tem unidade de medida. Isso é, seria metros dividido por metro, centímetros dividido por centímetro, portanto, a unidade de ângulo seria 1. E aí, fisicamente e matematicamente, adotou-se algumas unidades. Uma delas é o radiano e a outra é graus. Isso é, dividiram a circunferência em 360 partes iguais e cada uma dessas partes foi determinada como grau. No sistema internacional, nós trabalhamos com a unidade radianos e existe uma relação entre radianos e graus. Isto é, quando eu pego um ângulo cuja medida do arco aqui de cima corresponde exatamente à medida do raio, né? Eu estou definindo aqui que o ângulo é L sobre R, peguei uma volta completa, onde esse ângulo seria de 360 graus, o que corresponderia ao meu arco completo, perímetro da circunferência. Então, esse L seria para nós 2πr.
Para achar o ângulo, eu divido pelo raio, então eu cancelo os dois R's, e aí eu tenho que um ângulo de uma volta completa, que seria 2πr sobre r, nada mais é do que 2π. E aí, a gente adotou como unidade de medida radianos. Então, 2π radianos corresponde a 360 graus, ou π radianos corresponde a 180 graus. Tudo que é linear, nós vamos escrever agora de maneira angular. Então, antes eu tinha uma reta orientada, e aí eu dizia que o movimento era progressivo ou retrógrado, e meu objeto ocupava posições escalares nesta minha linha. Então, se aqui era o zero, eu chamava a primeira posição de posição inicial, a segunda posição de posição final, e aí eu tinha uma variação do espaço. Agora, eu tenho uma circunferência, onde em algum ponto dessa circunferência eu vou chamar de origem, e aí eu tenho algumas posições que estão distantes dessa origem. Então, a primeira posição que está distante dessa origem, eu vou chamar de posição angular inicial, represento pela letra do alfabeto grego φ0. Aí eu tenho uma outra distância em relação a essa posição inicial da circunferência, que corresponderia a um outro ângulo, portanto, uma outra posição angular, que eu estou chamando de φ. E se eu fizer a diferença entre φ e φ0, eu tenho a variação do ângulo, a variação da posição angular. Nós vamos precisar definir uma grandeza chamada velocidade angular. Então, antes, o meu objeto tinha uma velocidade linear ou uma velocidade escalar, porque ele andava em linha reta. Agora, como ele está mudando de posição angular, mudando de ângulo com o passar do tempo, nós vamos definir uma velocidade chamada velocidade angular. Então, nós vamos olhar em relação a uma origem das posições no arco, qual seria a primeira posição angular que o objeto está, qual seria a segunda posição angular que o objeto está, e mediríamos a variação dessa posição angular. Porém, para cada uma dessas posições angular, existe um instante relacionado. Então, quando eu divido a variação da posição angular pela variação desses instantes, pelo intervalo de tempo entre esses instantes, eu descubro uma velocidade que nós chamamos de velocidade angular, representada aqui pela letra ômega. Então, a velocidade angular, ela é definida como a variação da posição angular sobre um intervalo de tempo. Unidade de medida seria segundos a menos 1, né? Porque ângulo não teria unidade, mas no sistema internacional nós usamos radianos, então aí nós diríamos que a velocidade angular é medida por radianos e segundos, né? As grandezas físicas relacionadas. Existem outras maneiras de eu escrever essa velocidade angular. Por exemplo, se eu escrever que a velocidade angular é a variação do ângulo por tempo e considerar essa variação do ângulo como uma volta completa, eu vou escrever, portanto, na variação do ângulo, o 2π, e no intervalo de tempo eu tenho que colocar período, porque é dessa maneira que eu chamo o intervalo de tempo quando o objeto dá uma volta completa. Então, a velocidade angular seria definida como 2π sobre o período. Se eu quiser, eu posso multiplicar aqui por 1, e aí vai aparecer para mim 1 sobre período. E 1 sobre período, que é o inverso do período, nós definimos como sendo frequência. Então, eu posso calcular a velocidade angular como 2π vezes a frequência, ok? Então, eu tenho 3 maneiras diferentes, que na verdade são maneiras apenas diferentes de escrever o conceito de velocidade angular, tá? Uma aparecendo a grandeza período e a outra aparecendo a grandeza frequência. Quando eu uso cada uma delas, vai depender aí do exercício que estiver me dando informações referentes a cada uma dessas grandezas. Existe uma relação entre tudo que é linear, que é em linha reta, com o que é angular. Então, nós vamos relacionar velocidade angular com velocidade linear no movimento circular uniforme. O que é uma velocidade linear? Ela é definida como a variação da posição escalar sobre o tempo, isso é, um ΔS sobre ΔT. O que é a tal da velocidade angular? É a variação da posição angular pelo intervalo de tempo, isso é, quanto variou o ângulo durante um certo intervalo de tempo considerado. Eu posso escrever para uma volta completa esse ΔS como sendo o perímetro da circunferência,
ok? Então, eu sei calcular o perímetro de uma circunferência em uma volta completa. Então, em uma volta completa, nós sabemos que o período da circunferência corresponde a 2πr. E o intervalo de tempo, se é uma volta completa, é chamada de período. Então, eu vou ficar com velocidade linear como sendo 2πr sobre período. Porém, a gente viu que 2π sobre período também é definido como velocidade angular. Então, eu posso dizer que eu troquei esse 2π sobre t pela velocidade angular, então a velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio, né? Aí, algumas questões que a gente pode resolver sobre movimento circular, considerado aí, por enquanto, sem a aceleração, mas a gente vai falar que tem uma aceleração nesses movimentos, tá? Então, primeira questão comentada, está relacionada à frequência e período. Ele diz o seguinte: um motor executa 600 rotações por minuto, então eu sei o número de voltas, eu sei o intervalo de tempo, e aí eu quero saber a frequência em hertz. Hertz, para lembrar, significa que esse tempo na frequência tem que estar em segundos, e ele também quer o período em segundos. Então, eu peguei a frequência, que era 600 rotações a cada 1 minuto, transformei 1 minuto em segundos, e aí eu fiquei com 600 voltas em 60 segundos, simplifiquei, então a frequência de 600 rotações por minuto corresponde a 10 Hz. Para calcular o período, eu usei que o período é o inverso da frequência, portanto, o período é 1 sobre 10, o que corresponde a 0,1 segundos. Outra questão comentada aqui para vocês, questões bem simples. Um satélite artificial, ele completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite suposto periódico? Então, eu sei o número de voltas completas e eu sei o tempo, né? Então, eu consigo fazer por regrinha de 3, ele dá 6 voltas em 24 horas, portanto, uma volta só vai corresponder ao período, então eu fico com 6 vezes t igual a 24, o t, portanto, é 24 dividido por 6, que vai me dar 4 horas. Se ele faz 6 voltas em 24 horas, uma volta só, ele faz em 4 horas. Então, aí eu achei o período do satélite. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com uma velocidade constante em módulo, né? O raio dessa circunferência é 15 centímetros. E o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Aí ele quer saber período, frequência, velocidade angular e velocidade linear. Então, começando a responder o que vem a ser o período, né? O período corresponde ao tempo para ele dar uma volta completa. Então, o que eu sei dessa situação? Eu já tenho aqui, ó, que ele faz uma volta a cada 10 segundos. Então, eu já tenho período. Período é o tempo de uma volta, portanto, uma volta em 10 segundos. Para achar a frequência é o inverso do período. Então, é 1 sobre 10. 1 sobre 10, 0,1. Unidade da frequência, Hertz, porque esse tempo está em segundos. Depois, ele quer a velocidade angular. Eu tenho 3 expressões. ΔΦ sobre ΔT, 2π sobre período ou 2π vezes f. Então, posso usar aqui, ó, 2π sobre período, porque eu já acabei de tem um período, né? Ou poderia usar 2π vezes f, porque eu acabei de calcular o f, meu resultado seria o mesmo. 2π sobre 10 segundos do período, o que daria π sobre 5 radianos por segundo. Para saber a velocidade linear, eu tenho que lembrar a expressão que relaciona a velocidade angular com a velocidade linear, que seria v igual a ômega r. Então, tudo que é linear e eu quero transformar, tudo que é angular e eu quero transformar em linear, eu tenho que multiplicar por r. Então, eu vou pegar o que é angular, vou multiplicar pelo raio, que está no enunciado do problema, 15 centímetros, e aí eu vou ter 15π sobre 5, que vai dar 3π. Unidade, a unidade do raio, centímetros, então seria centímetros vezes radiano por segundo, como o radiano vale 1, ficou apenas centímetros por segundo. Na vitrola da vovó, um disco gira com uma frequência de 45 RPMs, 45 rotações por minuto, então eu sei o número de voltas que ele executou em 1 minuto. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 centímetros do centro e outro B situado a 15 centímetros, determine para cada um deles a frequência, o período, a velocidade angular e a velocidade linear. Então, eu já fiz aqui uma figura, né? Visto aqui de cima o disco, aqui é o centro desse disco, aqui está o ponto A,
que ele me disse que está a uma distância de 10 centímetros, aqui estaria o ponto B, que está a 15 centímetros, o disco gira, como o ponto A e o B estão marcados sobre o disco, o número de voltas que o disco dá corresponde ao número de voltas que o ponto A e o ponto B vão dar simultaneamente. Eu sei frequência, eu sei raios, eu apenas converti aqui para metros antes de resolver. Para achar a frequência que ele me pediu em hertz, então estava em RPM, eu peguei as 45 voltas, era em 1 minuto tem 60 segundos, eu dividi 45 por 60 e achei aí 0,75 Hz. Para achar a velocidade angular, eu vou usar a expressão aqui, ó, pode ser 2π sobre período ou 2π vezes f. Como eu calculei o f, eu já vou usar essa segunda expressão, então ficou 2π vezes 0,75, 2 vezes 0,75 dá 1,5 π, unidade radianos por segundo. Tanto o ponto A quanto o ponto B têm a mesma velocidade angular, porque eles estão girando junto com o disco e eles têm a mesma frequência. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor quando eu falar agora, daqui a pouco, de polias. E ele quer saber aqui a velocidade linear em metros por segundo. Então, eu preciso lembrar que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. E aí, o ponto A e o ponto B vão ter velocidades lineares diferentes. Exatamente por quê? Porque eles estão a distâncias diferentes do ponto O. Isso é, enquanto o perímetro da circunferência do A vai ser 2πr para um raio de 10 centímetros, o perímetro do ponto B vai ser 2πr para um raio de 15 centímetros. Então, o ponto B percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo que o ponto A. Portanto, ele tem que ter uma velocidade linear maior. Então, a velocidade linear do A é ômega vezes RA. Eu tenho o ômega, 1,5π. Eu tenho o raio do A, que é 10 centímetros, que eu transformei para metros, e aí eu disse que é 0,10, porque ele quer a resposta em metros por segundo. Fiz 1,5 vezes 0,10, mantive o π, coloquei a unidade correspondente. Usei a mesma expressão para calcular a velocidade linear do B, porém usando o raio que ele me deu, que é a distância do ponto B até o centro, e com isso eu também respondi o ponto B. Então, nesse primeiro momento, nós definimos o que era ângulo, como sendo arco sobre o raio, então, uma grandeza linear aqui, ó. Se eu quiser transformar angular vezes raio, eu acho linear, então, posição angular vezes o raio me dá posição linear, definimos frequência, definimos período, definimos velocidade angular, e aí nós vimos as relações que existem entre linear, angular e suas unidades de medidas correspondentes. Mas, toda vez que a gente fala no movimento circular, existe obrigatoriamente uma aceleração, que nós chamamos de aceleração centrípeta. Então, no movimento circular, eu posso ter duas acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ela só vai existir quando o movimento for circular variado, porém, a centrípeta, ela existe em qualquer movimento circular. A aceleração centrípeta, ela é proveniente da mudança do meu vetor velocidade em sua direção e sentido, ok? Independente do módulo. Então, isso aqui foi o que nós vimos até agora. Eu representei aqui para vocês uma situação onde eu tenho um objeto numa primeira posição angular com uma velocidade V1. Essa velocidade V1, eu sempre vou desenhá-la tangencial à trajetória, formando um ângulo de 90 graus com o raio. Eu tenho esse meu objeto numa outra posição angular, que seria o meu φ2, com uma outra velocidade V2, também tangencial aqui desenhada. O módulo de V1 e o módulo de V2, eles são iguais, tá? Portanto, é um movimento circular uniforme, onde o módulo dessas velocidades lineares não muda com o passar do tempo. Mas o meu vetor velocidade, ele modificou a sua direção e o seu sentido. E se ele modificou a sua direção e o seu sentido, isso significa que eu tive uma variação desse vetor. E variação de vetor velocidade significa para nós que se ela ocorreu durante um certo intervalo de tempo, existe aí uma aceleração. Como nós vamos deduzir essa aceleração centrípeta? Eu chamei essa mudança de posição angular aqui de ângulo alfa, tá? E nós vamos imaginar aqui o seguinte: o meu objeto sempre vai ter essa velocidade v tangencial ao r, não importa onde ele está, portanto, eu sempre tenho uma aceleração centrípeta
para o centro de módulo igual, já que o módulo da velocidade não muda. Se o módulo dessa velocidade modificar, essa aceleração centrípeta, ela estará modificando também em seu tamanho, tá? Mas a direção e o sentido dela, não, sempre aponta para o centro da circunferência. Então, imaginem vocês que eu peguei esse meu vetor velocidade V2 e prolonguei esse meu vetor velocidade de tal forma que eu obtive aqui um quadrilátero, tá? Nesse meu quadrilátero, eu sei que um dos ângulos é alfa, outro ângulo aqui é 90 graus, entre V1 e o raio, e eu tenho um outro ângulo de 90 graus entre V2 e o raio. Então, eu só prolonguei aqui para mostrar para vocês que eu tenho um quadrilátero nessa situação. O que eu sei deste ângulo aqui, ó? Eu marquei esse ângulo aqui. No total, esse ângulo todo seria 180, tá? Mas eu quero esse ângulo interno, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela tem que ser 360 graus. Então, quanto vale esse ângulo aqui, ó, para eu obter os 360 graus? A princípio, eu tô chamando o ângulo externo de x para achar esse aqui. Então, esse aqui seria 180 menos x. E aí, eu vou ter, ó, 180 menos x, 90, 90 e alfa. Por que eu quero saber esses ângulos todos? Porque, na verdade, eu quero provar para vocês que esse ângulo x aqui corresponde ao ângulo alfa. E quem seria o ângulo x? Seria o ângulo existente entre o vetor V2 e o vetor V1. Então, como é que eu provo que esse ângulo x é o alfa? Somando os ângulos internos desse triângulo. Alfa, 90, 90 e 180 menos x. Então, quando eu for fazer essa soma, olha o que acontece. Eu tenho 180 menos x, mais 90, mais alfa, mais 90, igual a 360. Eu tenho 180 com 90, que deu 360, que eu cancelei do outro lado, e eu provei que o x era igual a alfa. Tá? Para que eu quero provar que esse x é igual a alfa? Lembram que eu prolonguei aqui o meu V2? Aqui eu tracei uma reta paralela a esse meu vetor V2, passando pela origem do meu vetor V1. Por quê? Porque eu vou transportar esse meu vetor V2 para essa reta que eu acabei de traçar, tá? De tal forma que o V2 vai ficar unido com a origem do V1, tá? Para que eu quero unir essas duas origens? Porque, na verdade, eu quero o meu vetor ΔV. Então, para eu achar o meu vetor ΔV, deixei aqui para minha caneta, né? O meu vetor ΔV, ele seria o meu vetor V2 menos o meu vetor V1. O que significa que, além de eu trazer o meu vetor V2 para essa posição aqui, ó, que era na minha paralela, eu vou ter que inverter o sentido do meu vetor V1, porque quando eu faço menos V1, significa que eu estou com V1 do lado do sentido oposto, tá? Foi o que eu fiz aqui nessa situação. Eu inverti o sentido do vetor V1. Agora, eu arrasto o vetor V2 para cá, de tal forma que o meu vetor V2, quando arrastado e unido com o meu vetor V1, eu uni origem com extremidade. Eu estou usando a regra do polígono. O meu vetor resultante vai ter origem na origem livre e extremidade na extremidade livre, o que significa que o meu vetor ΔV está apontando para o centro da minha circunferência, o que significa que eu tenho uma aceleração para o centro. Vejam, eu tenho um triângulo aqui, cujo lado mede menos V1, o outro lado mede V2. Como esses módulos desses vetores são iguais, eu tenho um triângulo aqui com dois lados iguais. E o que mais eu sei? Eu sei que o ângulo existente entre o V1 e o V2, ele é o mesmo ângulo que eu tenho aqui embaixo, que é alfa. Então, eu vou dizer que eu tenho um triângulo com lado V, outro lado V, entre esses dois lados iguais tem alfa, e aqui está o meu vetor ΔV. No meu movimento circular, voltei lá para o início, eu vou dizer, portanto, que eu tenho um vetor aqui, inicial, de posição, né? Posição angular, deixa eu desenhar aqui na minha figura. Se eu quiser, eu posso desenhar aqui um vetor posição R1. Eu tenho aqui um outro vetor, que seria minha posição angular, proveniente do meu vetor R2.
Portanto, se eu tenho um vetor R1 e um vetor R2, isso significa que eu tenho uma diferença, né, dessas posições que a gente chama de posição escalar, né, a princípio. Então, seria o meu vetor R1 menos o meu vetor, perdão, R2 menos o vetor R1, posição final menos a posição inicial, tá? Então, eu tenho uma posição marcada pelo R1, tenho uma posição marcada pelo R2, ele mudou de posição com o passar do tempo, então, eu vou ter um vetor ΔS ou ΔR. O que significa meu vetor menos R1? Significa o meu vetor R1 no sentido oposto. Então, vejam, R1 está no sentido oposto, aqui está o R2, R1 e R2 ficou unido origem com extremidade, o que significa que eu estou usando de novo a regra do polígono. Origem livre, eu vou desenhar a origem do meu vetor resultante. Extremidade livre, eu vou desenhar a extremidade do meu vetor resultante. Que vetor é esse? É o vetor que eu estou chamando de vetor ΔS, ok? Então, aí tá todas as minhas representações, depois vocês têm acesso aos slides. Aqui eu chamei no slide de ΔR, mas tanto faz. O que eu preciso associar agora é este triângulo que eu tenho aqui com esse triângulo que eu tinha anteriormente. Eu tenho aqui um triângulo cujo lado mede R, esse lado também mede R, e entre os dois lados iguais do meu triângulo, eu tenho um ângulo alfa. Do outro lado, um ΔR ou ΔS, tanto faz. Aqui eu tenho um triângulo de lado V, um triângulo de lado V, iguais esses lados, e um ângulo entre eles, alfa. E aqui do lado oposto, um ΔV. Portanto, eu tenho dois triângulos de lados iguais com o mesmo ângulo em comum entre eles, portanto, eu tenho aí dois triângulos que são triângulos semelhantes. E aí, eu vou trabalhar agora com as semelhanças entre esses triângulos. De que maneira? Ao invés de chamar de módulo de V2, módulo de V1, eu estou chamando simplesmente esses dois vetores de módulo V. Aqui, ao invés de chamar de módulo de menos R1, módulo de R2, eu estou chamando isso aqui de módulo R. Então, se eles são triângulos semelhantes, eu posso dizer que ΔV, que é este lado aqui, está para V, ΔV está para V, assim como essa medida aqui, que é o meu ΔR ou ΔS, está para R. Ok? Então, eu fiquei com essa relação entre os dois triângulos. Se eu dividir os dois lados por números iguais, eu mantenho a relação, só que ao invés de dizer que eu vou dividir por números iguais, eu estou dizendo que eu vou dividir pela sigla ΔT, que é intervalo de tempo, porque afinal de contas eu quero deduzir uma expressão para a aceleração. Então, eu dividi os dois lados por ΔT. Quando eu faço isso, vejam, eu fiquei com ΔV sobre ΔT. E a gente já sabe o que é ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT, para nós, é uma aceleração, ok? E essa aceleração ΔV sobre ΔT é esse ΔV aqui, ó, que aponta para o centro da circunferência. Então, aqui já vai aparecer para mim a aceleração centrípeta, tá? Esse pedacinho aqui, ó, é a aceleração centrípeta, dividida por V. Do lado de cá, eu tenho um ΔR sobre ΔT, que eu disse que poderia ser um ΔS sobre ΔT, né? É meu vetor posição escalar, né? Meu vetor deslocamento. Então, aqui eu tenho um ΔS sobre ΔT, e ΔS sobre ΔT é a velocidade, no caso, velocidade vetorial, porque eu estou trabalhando com o vetor deslocamento. Então, aqui aparece aceleração sobre velocidade vetorial, aqui me aparece velocidade vetorial e raio, tá? Então, eu troquei isto aqui por velocidade, troquei isto aqui por aceleração centrípeta, tenho V aqui embaixo, fiquei com V aqui em cima, trouxe para o outro lado, a aceleração centrípeta, então, é definida como velocidade linear ao quadrado dividida pelo raio. Eu posso escrever essa velocidade linear em função da angular, e se eu escrever isso aqui como ômega vezes R, velocidade angular vezes raio, elevado ao quadrado, né? Vai ficar para mim ômega ao quadrado R quadrado dividido por R. Consigo simplificar um R de cima com R de baixo. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta. V quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Todos os exercícios de movimento circular envolvem aceleração centrípeta. Se for um movimento circular uniforme, beleza, isso aqui é constante. Se for um movimento circular variado, eu vou ter que descobrir esse V para um determinado instante, e aí eu sei a aceleração centrípeta naquele instante, ok?
Na próxima gravação, eu vou falar de acoplamento de polias no mesmo eixo e também por correias, e vou falar das funções horárias do movimento circular uniforme. Então, até a próxima gravação.